Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora iremos analisar o artigo 12, que está na seção 2 da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1. Sua apresentação; 2. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 3. A época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: 1. Que não colocou o produto no mercado; 2. Que, embora haja colocado um produto no mercado, o defeito ainda existe; 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, estamos tratando aqui, a partir dessa seção 2 do Código de Defesa do Consumidor, a questão da responsabilidade. Tratamos aqui da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. O artigo 12 fala da responsabilidade quanto ao defeito do produto. Quando você compra um produto em uma loja e você acaba utilizando em sua casa, percebe que há um defeito e isso pode gerar um dano. E esse dano ele é reparado através de uma indenização, ou seja, de um dinheiro, de uma reparação que o fornecedor irá entregar aí ao consumidor. Então aqui está disposto que é o fabricante, ou seja, aquele que constrói, né, que faz dentro da sua fábrica determinado produto, né, ou produtor, construtor, tanto seja nacional ou estrangeiro, ou seja, não importa se seja uma empresa estrangeira ou mesmo nacional, o que importa é que será aplicado o Código de Defesa do Consumidor a essa empresa que está fabricando, produzindo, construindo ou mesmo importando determinado produto que tenha causado um defeito e que esse defeito tenha causado um dano, né? E independe da existência de culpa. O que isso quer dizer? Que não precisa necessariamente provar que houve a intenção por parte aí desse fornecedor de causar esse dano. Simplesmente é uma responsabilidade objetiva, ou seja, provado que ocorreu o dano e que aquele dano está relacionado com aquele produto, e sendo aí o seu defeito demonstrado, aquela empresa será responsabilizada para pagar aí os danos causados, né? Responsabilizada aí entregando a indenização ao consumidor por defeitos decorrentes desse projeto, da fabricação, da construção, da montagem, da manipulação, apresentação, acondicionamento do produto. E também, além do defeito, esse fornecedor, né, que é o fabricante, produtor, construtor, importador, ele também responde quando ele apresentar informações insuficientes ou inadequadas sobre aquela utilização daquele produto, né? Então, um exemplo claro aqui do artigo 12 é quando você compra, por exemplo, um celular e você utiliza o celular tranquilamente, com todas as regras que devem se fazer aí para se utilizar um celular, né, sem apresentar nenhuma forma que irá prejudicar. Porém, você utilizando aquele celular acaba explodindo e com a explosão você acaba se ferindo, e tudo mais. Esse é um exemplo que provavelmente aquele produto veio com defeito de fábrica e cabe à empresa fabricante, produtora, construtora ou importadora pagar e reparar esse dano causado, né? Ou mesmo se ocorrer outros danos decorrentes aí do produto que venha com defeito, né? Por exemplo, você compra um carro e esse carro vem com freio que está defeituoso e você acaba tendo um acidente em decorrência disso, ao se verificar e perceber que o carro na fábrica foi construído de forma errada. Então, você vai ter aí o direito de reparação ao dano através de uma ação judicial, né? E está garantido aqui no artigo 12. Ou mesmo quando se apresenta informações insuficientes ou inadequadas. Quando se apresenta informações que não apresentam os detalhes para se utilizar e aquele consumidor não sabe utilizar da melhor forma possível, então haverá o direito aqui de
pleitear uma indenização em relação ao fornecedor. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação. Então, o que está dizendo aqui é o conceito do que é considerado produto defeituoso, ou seja, aquele que está lá disposto no mercado, que o consumidor compra, mas que ele acaba oferecendo aí algo que não irá proteger a segurança do consumidor, né? Se espera algo daquele produto, porém ele não oferece a segurança que se espera dele. Por exemplo, você vai utilizar o celular, que eu já mencionei, e se espera de que ele não vai explodir quando você estiver escutando alguém conversar, escutando música, etc. O freio, você espera que ele irá funcionar no momento que você acioná-lo, né? Então se espera essa segurança. Contudo, se isso não ocorrer, aí será verificado um defeito, né? E aqui está, deve ser levado em consideração as circunstâncias da apresentação, ou seja, quando é que o fornecedor apresenta aquele produto com tais informações. Em seguida, o uso e os riscos que razoavelmente se esperam. Toda a informação deve ser colocada a ponto de o consumidor saber quais são os riscos de utilizar aquele produto e quais são tudo aquilo que está relacionado ao uso. O exemplo claro aí, alguém que compra um paraquedas, se espera que ao acionar aquele paraquedas, ele irá funcionar no momento que você estiver pulando, né, do avião ou mesmo de um monte, etc. E se espera que aquele produto irá funcionar, né? Se caso ele não funcione, evidentemente a pessoa irá ter um dano ou mesmo até a morte decorrente aí do uso daquele paraquedas que estava com o seu defeito. Então caberá à família pleitear a indenização, reparação do dano, a indenização em decorrência dessa morte ou mesmo custas em relação a plano médico, para que seja pelo menos auxiliado aí nas questões físicas da pessoa que foi lesada decorrente desse defeito no paraquedas. Então deve ser utilizado e percebido esse tipo de coisa aí, levado isso em consideração. O parágrafo 2º diz o seguinte: o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, se outro produto de melhor qualidade for colocado no mercado, não considera que aquele produto que você adquiriu é inferior, né? Simplesmente é o fato de dizer que a empresa pode vender um produto que acabou se desenvolvendo e também pode vender um produto que inicialmente não tem as mesmas qualidades daquele produto que foi melhorado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que ele não colocou o produto no mercado, ou seja, se estiver na fábrica e alguém pegar algum produto e utilizar, a empresa não vai ser responsabilizada pelo fato justamente que ela não colocou no mercado. E aquilo está sendo objeto de testes, de análises e ainda não está sendo vendido. Então não há relação de consumo ainda. Outra forma de se excluir dessa responsabilidade é se provar que, embora haja colocado no mercado, o defeito inexiste. Ou seja, se ele provar que aquele produto não estava defeituoso naquele momento, por exemplo, do carro com freio, né, que estava com defeito, na verdade, se for provado que não ocorreu nenhum tipo de defeito naquele freio, a responsabilidade não será, então, do fornecedor aí, em relação a esse acidente. E terceiro, a culpa exclusiva do consumidor de terceiro, ou seja, se a pessoa não sabe utilizar o produto da melhor forma, mesmo ela sabendo e tendo sido instruída com os devidos meios, ela não irá ter o direito de reparação, porque foi culpa dela propriamente, né? Culpa exclusiva no caso, onde ela causou aquele dano propriamente a si mesma, né? Não tendo observado as próprias normas. Por exemplo, aí, se a pessoa pula de paraquedas e ela não sabe basicamente apertar o botão que aciona aquele paraquedas, ou mesmo se ela não é ágil o suficiente para apertar o botão no tempo hábil, etc. Tudo isso aí seria responsabilidade exclusiva do consumidor, né? O produto estaria com a sua plena funcionalidade, porém o consumidor não soube utilizar da melhor forma aquele produto. Então esse é o artigo 12, que trata justamente da responsabilidade aí, do fornecedor em relação a um defeito
do produto, né? Então é importante dizer que há essa relação jurídica aí entre o produtor, né, aquela pessoa que constrói, que fabrica e produz aquele produto, e basicamente o consumidor. Deve haver sempre essa relação de nexo de causalidade entre o defeito e o dano, né, e para que comprovar aí a possibilidade dessa reparação de dano. Lembrando sempre que independe da existência de culpa, ou seja, é uma responsabilidade objetiva, não se verifica se houve dolo, se houve vontade por parte aí do fornecedor de causar aquele dano. Simplesmente basta verificar se ocorreu aquele dano e logo em seguida se esse dano é decorrente do defeito daquele produto. Então esse é o artigo 12, um dos artigos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre os defeitos do produto.